Pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer aos organizadores do evento aqui pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa região. Conhecia já o Ceará, mas nunca tinha vindo para cá, então eu estava perguntando aí sobre algumas características da região. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acho que vai pagar. Pode usar isso para mim? Sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalho no NORI, que é um grupo de pesquisa da universidade, da área de construção. É um laboratório da universidade. Eu coordeno a área de gestão e economia da construção e faço parte de um programa de pós-graduação chamado Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Construção e Infraestrutura. É um programa de mestrado, programa de doutorado. Já recebemos muitos alunos aqui do Ceará, ótimos alunos do Ceará e do Brasil inteiro também, de outras partes do Nordeste, do Norte também. Então, fazer um pouquinho de propaganda, quem tiver interesse no mestrado pode entrar em contato comigo, especialmente em relação aos temas que eu vou falar hoje. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o que é industrialização. Então, industrialização, a gente tem toda aquela visão tradicional da industrialização como uma mecanização, processo repetitivo, padronizado, linha de montagem, a gente pensa nisso. Então, eu vou falar um pouco o que é industrialização hoje, que é algo bem diferente do que era antigamente. Depois eu vou falar de algumas tendências importantes. Vou falar de construção modular, que é um movimento muito forte que está acontecendo aqui no Brasil, em outras partes do mundo, outras partes da América Latina também, muito forte no Chile, no movimento. Falar de alguns conceitos de construção modular e vou falar também alguns conceitos de gestão que são importantes dentro desse novo paradigma da industrialização. Então, na evolução da indústria, a gente fala muito de paradigma. E esses paradigmas mudaram tantas vezes que começaram a numerar. Então, houve a primeira Revolução Industrial, que foi lá no século XVIII, muito centrada na Inglaterra, quando surgiu a máquina a vapor. Depois houve uma outra grande mudança, que foi quando surgiu o conceito de produção em massa, a mecanização, uma mecanização mais forte, produtos altamente padronizados. Isso ocorreu principalmente, ocorreu no mundo inteiro, mas começou nos Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX. Então, nós tivemos uma outra mudança importante, a partir ali dos anos 70, que foi quando se começou a introduzir mais sistemas computacionais na fábrica. A fábrica passou a ser computadorizada, se passou a introduzir automação, robôs que passaram a ser utilizados para executar atividades altamente repetitivas. E, finalmente, hoje se fala em outro tipo de industrialização. Aí surgiu esse nome, Indústria 4.0. Esse nome é recente, então o pessoal resolveu numerar as outras etapas. Então, aquela etapa lá, inicial 1.0, 2.0, produção em massa, 3.0, esse movimento que surgiu lá nos anos 70, 80, e hoje nós estamos falando da Indústria 4.0. A indústria da construção nunca se engajou muito nessas mudanças estruturais ou conceituais que ocorreram ao longo do tempo. Houve algumas tentativas de introduzir conceitos de produção em massa na indústria, mas tiveram muito pouco efeito. Foram considerados como falhas. Houve em alguns países, em alguns mercados específicos, se conseguiu, mas a construção acabou sempre mantendo aquela forma tradicional de produção.
Uma coisa muito importante, né, é que, além a forma de usar as máquinas, a forma de usar os computadores, essa mudança toda, né, trouxe também novos conceitos gerenciais. Né? Começou lá na indústria 2.0, na produção em massa, né, teve vários estudiosos, né, foi quando surgiu a administração científica, né, teve o Frederick Taylor, né, que foi um estudioso, né, de como se administrar a produção, né, tanto que a produção em massa é também conhecido como Taylorismo. Né. Uma outra contribuição importante foi da Ford. Né, a Ford tinha um presidente chamado Henry Ford, que também, né, aplicou algumas dessas ideias, né, e muita gente também chama de Fordismo, né, esse movimento inicial. Tá? Não vou entrar muito a fundo, por falta de tempo, né, mas havia conceitos bem definidos, como padronizar, como criar uma linha de produção, né, como aumentar a produtividade. Né, então, foi algo que realmente mudou bastante, né, a forma de se produzir produtos. Na indústria 3.0 houve uma influência muito grande das filosofias que vieram do Japão. Né? Então existe uma filosofia chamada Lean Production, a tradução da portuguesa é produção enxuta, que surgiu também na indústria automotiva do Japão, né? Assim como a produção em massa surgiu lá na Ford, a produção enxuta surgiu primeiramente na Toyota, depois se espalhou por outras indústrias, outras empresas do setor automotivo e depois também para outros setores. Né? Então, hoje em dia se discute, né, o que é a indústria 4.0, né, e qual a filosofia gerencial, como é que a gente vai administrar as fábricas, as empresas, no caso da construção, como é que a gente vai administrar as obras dentro dessa nova filosofia. Então, vamos começar falando sobre isso. O que é a indústria 4.0? Né? Então, a indústria 4.0 tem diversos princípios, né? Alguns muito ligados às tecnologias digitais, né? E outros nem tanto. Por exemplo, né, fala-se interoperabilidade. Né? Então, as tecnologias digitais, elas vieram não só para fazer um processamento mais rápido de dados, armazenar os dados, mas elas vieram também para conectar as pessoas e conectar os sistemas de produção. Ou seja, se eu tiver várias fábricas, ou uma fábrica, uma obra, um escritório de projeto, uma empresa de logística, nós podemos fazer uma conexão digital entre essas empresas. E para isso é necessário a interoperabilidade. Interoperabilidade significa, né, que os dados são intercambiáveis. Eu posso passar as informações de uma unidade para outra sem perder a qualidade dessa informação. Exemplo típico de interoperabilidade é Building Information Modeling, BIM. Vocês devem ter contato aqui na universidade, né? Então, qual é a grande vantagem do BIM em interoperável? Né? O projetista estrutural recebe as informações do arquiteto e não perde essas informações, não tem que fazer nenhum retrabalho. Então, o BIM é um ótimo exemplo de tecnologia que está dentro desse contexto. Né? Virtualização, né? Nós vamos ter versões virtuais de objetos reais. Por exemplo, né, o BIM é uma versão virtual, é uma virtualização de um produto. Né? Eu posso também fazer uma virtualização de um processo. Por exemplo, se eu colocar o tempo, né, eu posso criar uma simulação 4D. Né? Posso ter uma obra sendo executada, uma simulação de uma obra em execução. Tá? Então, a virtualização ela é feita para várias coisas. Tá? Nós podemos, por exemplo, virtualizar a etapa de uso de um edifício. Tá? Então, poderia tornar criar uma versão digital desse edifício e saber se esse aparelho de ar-condicionado está sendo eficiente, se não tem componentes aqui que precisam de manutenção e assim por diante.
Tá? Então, a virtualização é muito importante porque ela permite fazer várias coisas. Permite monitoramento em tempo real, permite simulação, né? Permite avaliação de desempenho, né? Traz uma série de benefícios. Né? Então, a gente fala muito sobre monitoramento em tempo real. Né? Nós estamos executando o processo e, por meio de sensores, por meio de algum tipo de tecnologia, nós temos imediatamente o resultado das ações que estão sendo executadas. Né? Existem outros elementos dentro da filosofia, dentro da indústria 4.0, que são importantes também. Né? Toda essa disponibilidade de funções, essa conectividade, faz com que as pessoas possam trabalhar melhor de forma autônoma. Ou seja, trabalhar de uma forma descentralizada, trabalhar em casa, por exemplo. A gente consegue fazer porque existem essas tecnologias. Então, isso a gente viu muito durante a pandemia. Então, muitas empresas continuaram trabalhando, só que de uma forma menos centralizada, usando mais tecnologia. Algumas tecnologias passaram a ser mais utilizadas. Nós trabalhamos com uma empresa lá no Rio Grande do Sul que fazia as reuniões de planejamento todas virtuais. Eram presenciais, durante a pandemia passou a ser virtual, e depois da pandemia continua sendo virtual. Uma coisa que veio para ficar. Tinha, por exemplo, uma câmera 360, ou seja, eu podia andar pela obra, visitar a obra virtualmente, já que eu podia estar lá presencialmente. Tá? Flexibilidade, então algumas dessas tecnologias permitem que a gente seja mais flexível, e a flexibilidade ela é muito importante por várias razões. Uma delas é o fato de que nós temos que atender a requisitos diferentes de cada cliente, e também a gente precisa de flexibilidade para se adaptar às mudanças, para se adaptar a mudanças em programas habitacionais, mudanças na economia, mudanças de mercado. Então, empresas que não têm essa capacidade de mudança, de se adaptar às mudanças, a gente chama isso de resiliência, são empresas que podem ter muitos problemas. Mas se ela seja muito eficiente, ela não consegue se adaptar às novas demandas do mercado. Isso também aconteceu durante a pandemia. Muitas empresas quebraram. Veja, por exemplo, as livrarias, que eram maravilhosas, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, um segmento em extinção porque foram empresas que não se adaptaram. E, finalmente, nessa nova indústria, existe diversas mudanças nos negócios em termos de ter mais serviços. A gente chama isso de servitização. Hoje em dia, o mercado oferece muito mais trabalho para serviços do que para a indústria propriamente dita. E esses serviços eles apoiam fortemente os setores industriais. Tem, inclusive, muitas indústrias que oferecem uma combinação de produto e de serviço. Alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de visitar algumas empresas de construção especializada no Japão, e uma coisa que me chamou a atenção é isso. Essas empresas, elas vendem casas pré-fabricadas, mas elas vendem serviço de inspeção, serviço de reparos, serviço de assistência técnica. Algumas delas oferecem reciclagem da edificação. Eles compram de volta o produto e reciclam, reaproveitando vários componentes. São empresas altamente sustentáveis. Tá? Então, só para dar um exemplo, assim, claro que o Japão é um país muito avançado na industrialização, mas pode nos dar uma ideia aí daquilo que nós podemos ter no futuro. Bom, então, a indústria 4.0 é isso. A gente vai usar mais digitalização. A digitalização permite
criar automação, e também permite integrar a cadeia de suprimentos ou cadeia de valor. Ou seja, várias empresas podem se integrar digitalmente. Vamos imaginar uma empresa construtora, os seus fornecedores, os seus projetistas, empresas que fazem inspeções, auditorias, tudo isso pode ser muito mais bem integrado. Então, e essas empresas não precisam estar próximas, elas podem estar distantes umas das outras. Um exemplo típico, muitas empresas construtoras americanas contratam um projeto estrutural na Índia. Fazem isso. Há muitos bons projetistas estruturais na Índia, falam inglês, tem uma facilidade de comunicação, enquanto é dia nos Estados Unidos, é noite na Índia. Então a gente consegue imputar um processo de tempo para desenvolvimento de projetos. São exemplos assim, de coisas que a digitalização pode trazer. E essa nova visão de indústria tem muito a ver com essa filosofia que surgiu no Japão, que é a filosofia Lean, que traz uma série de conceitos, gestão visual, produção puxada, trabalho padronizado, que é uma nova forma de padronizar o trabalho, diferente da produção em massa. Então, a indústria 4.0, ela é mais facilmente implementada em empresas que usam a filosofia Lean, empresas que usam uma filosofia mais tradicional, e, ao mesmo tempo, a indústria 4.0 contribui muito para a implementação da filosofia Lean. Todas essas tecnologias digitais, por exemplo, o caso de Lean, permite eliminação de perdas, desperdícios. Eu elimino incompatibilidade de projetos, eu elimino erros de projeto, posso fazer uma verificação de projeto de forma automatizada. Isso faz com que a gente tenha uma redução de perdas. Então, esse é um quadro extremamente importante. Aqui, algumas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, eu coloquei aqui um exemplo. Isso aqui é uma tecnologia desenvolvida no Ceará, uma empresa chamada Agilin, desenvolveu um sistema Andon de obra. Andon é um tipo de controle que é muito usado na indústria automotiva e que ajuda a controlar a produção. A gente faz check-in, check-out, toda vez que o trabalhador, uma equipe começa a trabalhar numa atividade, aperta o botão, faz o check-in, quando termina, faz o check-out, e também permite chamar alguém para ajudar a equipe se houver algum problema operacional. Então, um exemplo muito bom, muitas empresas trabalham com câmera 360. Aqui é um exemplo, a comparação da como está a obra e como aparece no BIM. Então a gente pode fazer um controle visual. Existem algumas tecnologias que usam a imagem, claro que são tecnologias mais pesadas, mas já existem, que permitem, inclusive, fazer certos controle de qualidade via imagem obtida por drones ou por câmeras como essa, câmera 360. Aqui é um sistema de transmissão wireless, então a gente pode monitorar a posição de equipamentos, posição de equipes, fazer um mapa de calor da obra, utilizando essas tecnologias. Aqui um RFID, que é um dispositivo que permite não só identificar componentes na obra, mas eu posso também salvar informações ao longo da vida útil desse componente. Então eu posso manter, coletar ou abastecer dados, um dispositivo desses, para fazer a gestão da edificação ao longo do dia. E aqui um exemplo de gelo digital, uma ideia desenvolvida pelo professor de Israel, Rafael Sachs, que é uma forma de controlar a obra visualmente. Então, em vez de olhar para uma rede CPM, um cronograma, eu posso olhar vários dados da produção, o que está pronto, o que está em andamento, e assim por diante, com essa possibilidade de visualização. Pessoal, então, onde é que eu estou querendo chegar? Que
industrialização hoje tem uma outra definição. Tá? A definição antiga é vamos padronizar processo, produto, tá? Vamos fazer, por exemplo, a casa tem que ser barata, vamos fazer todas iguais. Assim como o Ford, quando começou a indústria automotiva nos Estados Unidos, todos os carros eram iguais, todos os carros eram pretos. Por quê? Porque era mais barato fazer. Pré-fabricação, a pré-fabricação significa ter um sistema fechado, uma empresa que produz vários componentes, alta mecanização, uma oferta centralizada. A gente precisa de grandes empresas, grandes investimentos, porque construir edifícios é algo que envolve muitos componentes, muitos materiais, então a industrialização de edifício inteiro demandaria um grande investimento de capital, tem que ter uma certa coordenação modular entre os componentes, e essa ideia aplica esse conceito de industrialização, tem lá na produção em massa, que eu já expliquei por aí. O que é industrialização hoje? Tem que ter padronização, mas com flexibilidade. Eu preciso dessa flexibilidade pelas razões que eu já expliquei. Tem maneiras de fazer isso, diversas maneiras. Por exemplo, se eu tiver um produto modular, um produto modular, eu vou explicar depois em detalhe, mas eu combino vários módulos. Os módulos são repetitivos, mas o produto final não é repetitivo. Um automóvel é um produto modular. O chassi de um automóvel ele é produzido para vários modelos de carros, até mesmo o mesmo chassi muitas vezes é usado por diferentes fabricantes. Então eu consigo a escala de produção do chassi, mas a carroceria, o motor, o design do carro pode ser completamente diferente. A pré-fabricação hoje se fala em sistemas abertos, ou seja, eu vou ter componentes fabricados por diferentes empresas, podem ser em várias partes do país, que eles se integram, porque existe coordenação modular, existe conectividade, eu consigo conectar esses diferentes componentes. Isso é muito importante para um país como o Brasil, que tem dimensões continentais. Eu tenho que ter produtos produzidos em várias regiões, tem toda uma questão da sustentabilidade, para poder usar os produtos locais. Então, aqui no Nordeste, o gesso é muito mais barato do que lá no Sul. Então, podemos ter mais componentes de gesso. Em outras regiões do Paraná, por exemplo, a madeira de reflorestamento, tem todo um segmento que é super avançado. Então, você pode usar mais madeira, então a gente tem que pensar nisso ao escolher as tecnologias. Mecanização, mas com digitalização. Então, a digitalização ela permite, dentro de certos limites de flexibilidade, eu coloco um projeto para dentro de uma máquina, e essa máquina vai ter vai fazer certas atividades com automação. Então, o custo de mudar uma determinada dimensão não é muito alto, dentro de certos limites. Eu posso trocar um cubo por uma esfera, mas eu posso trocar um cubo por um cubo meio comprido, então mais cubo, um outro elemento geométrico que mantenha algumas características básicas. Gêneros digitais, eu já falei, então tem uma virtualização de várias etapas do processo, integrar a cadeia de suprimentos, então para poder fazer isso, industrialização aberta, para ter serviços digitais que apoiem essas empresas, principalmente na construção, que é uma indústria mais fragmentada, a gente precisa integrar bem a cadeia de suprimentos. E nesse contexto, tem vários novos modelos de negócio. Isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque existem oportunidades de inovação para diferentes tipos de empresas. Por exemplo, serviços digitais. Tem várias oportunidades para desenvolver novos aplicativos, aplicativos
usando novas ferramentas gerenciais, né? Novos subsistemas, né? Empresas que vão desenvolver tipos de componentes de vedação, né? Tem agora empresas que fazem pré-fabricação de kits elétricos, hidráulicos, né? Tiram da obra, né? Aquele trabalho manual que é muito deficiente, de cortar cano, colar com as conexões, que pode ser levado para uma fábrica e essa empresa vai entregar, então, kits hidráulicos, kits elétricos. Então, são empresas de porte relativamente pequeno. Tá? E nesse ambiente entra a coordenação modular, conectividade, que eu já falei, e aparece esse conceito, que é um conceito mais antigo, que vem lá dos anos 70, que é customização em massa. O que é customização em massa? Eu vou produzir em grandes quantidades alguns componentes, mas o produto final vai ser customizado dependendo das necessidades dos clientes. Em determinados mercados, isso já acontece, depois eu vou apresentar alguns exemplos. O que é construção modular, então? Então, a construção modular é a grande mudança, né, nas tecnologias construtivas. Tá? A construção modular, então, é quando a gente tira da obra uma grande parcela de atividades que passam a ser executadas off-site. Off-site significa num ambiente controlado. Tá? Claro, pode ser uma fábrica altamente mecanizada, né? Tem algumas empresas que conseguem fazer isso, e tem outras iniciativas que essa iniciativa é mais, não é tão radical, né? É, na verdade, montagem, por exemplo, de módulos volumétricos embaixo de um telhado, tendo ainda muitas atividades relativamente artesanais. Tá? E algumas empresas conseguem, então, um grau de mecanização melhor, conseguem um controle da qualidade melhor, a gente consegue melhorar as condições de trabalho das pessoas. Né? Um exemplo típico, né? Um instalador hidráulico que fabrica kits hidráulicos, ele trabalha no local, tem todas as ferramentas, tem uma bancada, tem gabarito, né? Ele liga o radinho, né? Todo o fábrica de kit hidráulico tem um radinho tocando o dia inteiro. Ele trabalha ali, vai produzindo os kits, pré-testa os kits antes de mandar para frente de trabalho. Né? Enquanto que o instalador, que tem que montar na hora, ele espalha as peças, tem que trabalhar em cima de um andaime, trabalhar embaixo da laje, né? Tem que quebrar coisas, então são condições de trabalho muito grandes. Então, essa integração de componentes, né? Não é só a produção de componentes que é feita, mas a integração de componentes diferentes, ela é feita em no ambiente industrial. Tá? E o conceito de modularidade que eu vou explicar em seguida é muito importante. Tá? A gente fala em construção modular para empresas que fornecem módulos tridimensionais, tá? Ou empresas que fornecem painéis também. Aqui alguns exemplos de empresas, são Sudeste e Sul, a maioria, né? Então aqui por exemplo, é uma empresa, a Visa é uma empresa que produz escolas, presídios também, começou produzindo presídios, agora produz escolas. Eu espero que aumente a produção de escolas e diminua a produção de presídios, obviamente, né? Até que ver, a Visa trabalha com módulos volumétricos de concreto de alto desempenho. Até que veja uma empresa do Paraná de wood frame, né? Então uma estrutura de madeira, ela entrega os painéis na obra e faz a montagem das casas no próprio canteiro de obra. Mas leva tudo praticamente pronto, né? Ou seja, o painel já vem com uma boa parte dos revestimentos, as instalações, as esquadrias e assim por diante. CNC Lafayette é uma empresa do interior de São Paulo que trabalha com um chassi metálico, o conceito de chassi é um conceito muito importante.
Então, o chassi é parecido com o chassi da indústria automotiva. Né? É um elemento repetitivo que permite, pode ser produzido em grande escala, que permite acoplar vários componentes diferentes. Né? Então, tem também o papel de gabarito, né? Gabarito para dar a posição de cada um dos elementos. Né? E aqui é uma empresa também super inovadora que atua em todo o Brasil, ela é originalmente do Paraná. Ela não entrega um módulo volumétrico ou painel, mas ela entrega um kit para fazer esses módulos. E esses kits são montados por pequenas empresas, né, pequenos consultores, pequenos empreiteiros, que são qualificados e credenciados por essa empresa. Então, uma empresa que tem um modelo de negócio muito interessante, tá, e que tem crescido bastante aí no mercado. E aqui eu cito também essa organização que é a Aliança pela Construção Modular, que é uma rede de empresas que estão tentando desenvolver a construção modular no Brasil e faz parte dessa rede várias universidades, é coordenado pela USP, a minha universidade também participa dessa rede, porque para ter uma construção industrializada de alto nível, viável economicamente, a gente precisa ter a integração da cadeia disciplinar. Algumas limitações, né? Isso é muito interessante, assim, não necessariamente o módulo vai pronto para a obra. Né? O módulo pode ser feito, digamos, a um nível avançado de acabamentos, a gente pode levar desmontado e montar na obra. Isso se faz quando as distâncias são muito grandes, né? Para a gente não transportar ar, né? Então a gente desmancha o módulo e monta esse módulo na obra. Né? Muitas obras têm uma parte que é modular e uma outra parte que não é modular. Então a gente precisa saber gerenciar essa interface entre o que é modular e o que não é modular. Existe também uma modularidade que é gradual, né? Então tem essas grandes empresas de construção modular que entregam o módulo pronto. Existem empresas que fazem só um componente, por exemplo, a CNC Lafayette faz banheiro pré-fabricado, banheiro pronto, é só plug and play, né? É só conectar e ele funciona. Né? Eu já falei das empresas de kits hidráulicos elétricos, né? Então, a construção modular está avançando também pelas empresas construtoras. As empresas construtoras compram esses módulos, claro que isso tem que ser previsto no projeto, né? E com isso elas conseguem eliminar pelo menos uma parte dessas atividades artesanais do canteiro de obra. Aqui um outro exemplo, assim, é uma empresa muito legal de São Paulo, se chama Urbic. Né? Olhem só a inovação, né? Às vezes é uma inovação que é relativamente barata. Né? A inovação é isso, ó, é como se fosse um componente que integra várias tubulações. Então, um componente que vem pré-fabricado e já tem as furações para passar todas as tubulações por lá. Então, ele funciona, ele melhora muito a conexão entre as peças, entre os kits, né? E ao mesmo tempo dá precisão geométrica. Então, o cano vai passar exatamente onde tem que passar. Aqui vocês podem ver, né, esse componente aqui embaixo. Então, são inovações aí que nós temos visto na indústria da construção. Aqui chicotes elétricos, né? Então, o chicote elétrico, né? Já vem pronto, tubulação, fiação, é só conectar. A empresa que fabrica chicote recebe na fábrica, monta e entrega lá na obra, né? O chicote pronto, ou manda para a fábrica para colocar no painel, no módulo volumétrico. Então o módulo volumétrico já vai com todos esses chicotes, todas essas caixas. Né? Então, vou pular os slides aqui. Tá? Bom, onde é que entra a customização em massa? Né? O que é a customização em massa? Né? Então, a customização em massa é quando tem uma visão utópica, né?
perspectiva mais pragmática, né? São estratégias que as empresas usam para atender requisitos específicos dos clientes por meio de processos bem construídos. Tá? Então a gente vai ter que ter alguma flexibilidade no sistema. Tá? E essa flexibilidade, ela custa mais caro, mas é um pouquinho mais caro. Não é uma obra por encomenda, uma obra lá no sul, a gente chama de sistema de personalização. Faz uma laje plana, a pessoa escolhe o que quer, deixa manter a fachada, não é isso. Tá? A gente vai escolher algumas alterações, que são aquelas que atendem mais aos clientes, e vamos criar processos e produtos flexíveis que permitam entregar esse produto customizado a um preço e prazo compatível. Tá? Então, essa customização ela depende de um conhecimento profundo dos clientes, dos usuários, das pessoas que vão usar as habitações, os edifícios comerciais, os hospitais e assim por diante. Então, customização em massa é um tema fascinante, porque envolve um pouco de marketing, captar requisitos, perguntar para as pessoas o que eles querem, observar como é que as pessoas vivem. Por exemplo, hoje em dia tem muita gente que trabalha remotamente, então, em casa ou apartamento, tem que entender a novos requisitos. Tem gente que tem fábrica, fabrica alguma coisa pequena, produz alguma coisa em casa, produz, sei lá, comida, produz, conserta computador, Então, é a realidade de muita gente. Então, a moradia, ela também passa a ser um local de trabalho. Então, a gente precisa entender esses requisitos. A gente tem uma população idosa muito maior no Brasil hoje em dia. Então, quais são os requisitos dessa população? São diferentes de, por exemplo, de famílias tradicionais, um casal, 3 filhos, por exemplo. Tá? Tem muitas mães solteiras, pais solteiros. Quais são os requisitos dessa população? São diferentes de requisitos de outros tipos de família. Então, tem uma área de marketing, que é essa pergunta aqui, quais são os atributos que vão ser customizados? Depende das necessidades dos clientes. Tem uma área de projeto, como desenvolver um projeto que atenda a esses requisitos e que tenha um certo grau de flexibilidade. Tem a parte de operação, como é que a gente vai produzir esse componente, planejar a produção para que essa flexibilidade não cause muitos problemas de eficiência, de qualidade, de segurança do trabalho e assim por diante. Tá? Então, é um tema fascinante e que mostra muito o tipo de inovação que a gente precisa na construção. É uma inovação que envolve várias áreas de conhecimento. Tá? Se a gente pensar na perspectiva de uma empresa, é uma inovação que tem que envolver vários setores, a área de projeto, a área de produção, a área de marketing, que vai desenvolver inovação. Essas inovações têm que ser, tem que integrar vários esforços. Tá? Então, isso é muito importante. Eu acho que inovar significa ter uma ideia, inventar um novo componente, e, na verdade, essas questões aí são bem mais complexas. O que acontece se a gente não customiza? Tá? Isso acontece muito no mercado de habitação e interesse social. Tá? Então, o governo lança o programa habitacional, a gente já estudou vários programas habitacionais de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, o programa PAR, vários outros. Então, normalmente, a decisão é baseada na produção em massa. Vamos fazer casas iguais, porque isso é mais barato, e vamos fazer casas iguais para ser justo. A pessoa vai ganhar uma casa que é uma sala, junto com a cozinha, 2 quartos e banheiro, é justo igual para todo mundo. Na verdade, não é justo, porque as pessoas têm necessidades diferentes.
Tem família de 6, 7, 8 pessoas, né? Como é que vai viver numa casa com esse tamanho? Né? Então, o que acontece? A gente entrega conjuntos habitacionais como esse, em pouco tempo, né? As pessoas refazem, praticamente refazem essas casas, fazem puxados, né? E essa casa vai perdendo, já não é de muito boa qualidade, vai ficando pior ainda. A ventilação, o isolamento térmico, tudo isso vai se perdendo com esses elementos. Tá? Então, considerar a diversidade de requisitos é muito importante. Aqui uma estatística de um levantamento que a gente fez: 37% das pessoas que moram em empreendimentos de interesse social são famílias convencionais. O restante, mais de 60%, são outros tipos de habitação. Tem que considerar que isso gera conflitos. Aqui um exemplo, né, no Japão. Né, o Japão tem algumas empresas muito avançadas em tecnologias industrializadas, né, tem várias empresas que entregam casas como essa aqui, né, em 90 dias, 3 meses, né, 1 mês e meio para fazer o projeto, aprovar o projeto da prefeitura, 1 mês e meio para fabricar a casa, uma fábrica e montar o projeto. O que chama atenção, né? São casas altamente industrializadas, mas a aparência externa é bem diferente, porque eles combinam módulos que são diferentes. Eu posso ter vários tipos de telhado, posso ter diferentes tipos de fachada, posso acoplar mais módulos, menos módulos, dependendo do tamanho da casa. E esses módulos, eles são produzidos em alta escala, são produzidos de uma forma mecanizada. Outra coisa muito importante, essas empresas entendem muito bem as necessidades dos clientes. Então, o que é customizado, né, é estudado detalhadamente. Né? Eles não saem oferecendo qualquer modificação, qualquer coisa que o cliente desejar. Né? Eles já têm previamente identificados aquilo que as pessoas mais demandam, de um determinado segmento de mercado mais demanda. Isso é algo que pode ser usado, coletando vários tipos de dados, usando métodos estatísticos. Isso pode ser claramente identificado. E aí a gente fala, pessoal, nós agregamos mais valor ao produto final. O valor aqui não tem o significado de valor financeiro, não, valor em termos de benefício. Porque a gente vai entregar uma casa, um hospital, uma escola, que vai atender melhor aos requisitos dos seus usuários. Isso é agregar valor, que é um conceito muito importante dentro da filosofia que está por trás desse desenvolvimento da indústria japonesa. Então, aumentam os benefícios, mas o preço não aumenta na mesma proporção. Bom, aí existem, né, vários tipos de informação que a gente pode coletar, né? Lá na nossa universidade a gente tem trabalhado muito com isso, como entender os requisitos do cliente, como modelar esses requisitos, como armazenar essa informação. O BIM pode ajudar também nisso. Né? Como avaliar, né, quais essas customizações que as pessoas têm mais interesse, né, no mercado de classe média, média alta, o que as pessoas estão dispostas a pagar, né, isso também pode ser analisado. Na parte de projeto, né, como eu falei antes, a gente tem que ter flexibilidade de projeto, e o conceito mais importante, como eu falei para vocês, é o conceito de modularidade. O que significa modularidade? Eu vou dividir um produto, por exemplo, uma casa, um edifício, em subsistemas que possuem funções independentes. Né? E eles são conectados por interface padronizada. A gente vê muito isso em computador. Né? O computador é um produto que é modular. Então, vocês podem trocar a fonte do computador, se queimar, vocês podem
aumentar a capacidade de memória, vocês podem trocar o disco rígido. Essa minha fala é meio antiga, né? Hoje em dia nem disco rígido tem. Mas, enfim, um computador desktop, ele tem vários componentes, cada componente tem uma função, e eu posso substituir esses componentes porque tem essa interface padrão. Tá? Então, a gente fala que o produto de arquitetura modular é um produto que tem essas características. Tá? Por exemplo, esse edifício aqui é um edifício que não tem arquitetura modular. Tá? Se eu quiser trocar alguns componentes, aqui eu vou ter que quebrar, tá? Vou ter que jogar fora, vou ter que construir de novo. Tá? Não posso substituir. Isso pode ser problemático. Né? A estrutura tem uma vida útil muito maior do que as instalações hidráulicas, por exemplo. Tá? Ou que a pintura, né? Mas eu não consigo substituir facilmente esses componentes que vêm uma vida útil mais longa. Aqui um exemplo, né, de uma construção modular. A construção modular é uma casa feita por uma fábrica de madeira, né? Então aqui são vários módulos, né, já acoplados. Aqui um exemplo, né, de como a arquitetura modular pode ajudar, né? Então eu tenho aqui que a gente chama de produto plataforma, né? O que é produto plataforma? Tem um conjunto de módulos que se repete, né, em uma família de produtos. Então, esse módulo aqui cinza, ele é combinado com esses outros módulos e pode gerar vários tipos de casa. Então, esse módulo cinza, eu consigo ter muita repetição, alcançar alta eficiência. Né? Eu posso ter um estoque desse módulo, porque ele vai ser utilizado muitas vezes. Tá? Claro que é uma visão bem simplista, né? Porque eu peguei um caso real de uma empresa, né? A empresa tinha lá um catálogo de casas, catálogo gigante de casas, dezenas, né, de casas. É uma coisa difícil para o cliente escolher, né? Então, por que não encontrar uma plataforma? Né? Então, foi um trabalho de uma aluna de doutorado, uma arquiteta, né? Ela identificou, olha, tem essa parte central aqui, não era exatamente igual, mas muito parecido para esses 4 modelos de casa. Então, em vez de oferecer 4 modelos de casa, eu posso oferecer uma plataforma e as pessoas poderiam acoplar componentes, né, que querem mais. Né? Eu quero uma garagem, eu quero uma churrasqueira, no Rio Grande do Sul sempre tem churrasqueira, né? Eu quero acoplar uma varanda, né? Eu quero mudar o telhado. Né? Então, tem várias coisas que podem mudar e algumas coisas são padronizadas. Normalmente, o que a gente gosta de padronizar? Né? Por exemplo, aquele núcleo que tem banheiro, cozinha, né? Lavanderia, é prato cheio para padronizar, porque é o elemento mais caro, é o elemento que dá mais problema de patologia, né? Vazamento de água, climatização. Então, prato cheio para ser a plataforma. Chassi eu já falei, né? Então, a Aliança pela Construção Modular está discutindo a criação de alguns chassis para a indústria da construção, né? Fala-se um chassi metálico que funcionaria muito bem para edifícios de grande altura, por exemplo, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Né? Eu poderia rapidamente levantar um edifício, né, e acoplar vários componentes, porque o chassi ele tem lá os seus furos padronizados, né, que permitem acoplar componentes, por exemplo, painéis de fachada, esquadrias, que são intercambiáveis. Né? Que é o que a gente vê na indústria automotiva, a ideia que surgiu na indústria automotiva. Esse chassi metálico não funcionaria para habitação de baixa renda. Tem que pensar em um outro tipo de chassi, né? Um outro tipo de material, talvez wood frame, né? Um material que seja mais viável do que o aço. Mas a ideia do chassi é a industrialização aberta. Às vezes não dá para ter modularidade de produto. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ter modularidade de processo. Tá? Essa é uma empresa de estrutura metálica, a BW, que trabalhou com a gente 3 anos, nós tínhamos um projeto de pesquisa,
e eles padronizavam, eles tinham modularidade de processo. Por exemplo, aqui é um prédio fabril, dividiu o prédio em zonas, e essas zonas têm mais ou menos as mesmas atividades. Pilar, viga, preguiça metálica, telha metálica, né? Então eu consigo dar um ritmo, né? Eu consigo produzir esse produto, né? Com pequenos lotes, né? E lotes que fazem com que a gente, quando trabalha com pequenos lotes, isso faz com que se tenha repetição na atividade. E tendo repetição na atividade, a gente consegue aumentar a produtividade e eliminar os problemas de qualidade lá no início. Tá? Então, é um conceito muito importante, porque na construção civil a gente não consegue ter muitos módulos de produto idênticos. Tá? Então, às vezes eu tenho que fazer alguma diferença. Até, por exemplo, porque os códigos de obra dos municípios são distintos. Então, em função disso, muitas vezes a gente tem que mudar a especificação do módulo. Aqui um exemplo, né? Um edifício garagem no aeroporto de Porto Alegre. Aqui é um exemplo também de aplicação de tecnologias digitais, né? Então, aqui o modelo BIM do edifício, né? Ele tem esse formato aí retangular. Né? Então, o que a gente fez aqui para o edifício? A gente dividiu em módulos. Cada módulo tem 4 andares. Né? E fez o planejamento da obra aqui, a posição das ruas, e esse edifício ele passou a ter ritmo, passou a atividade repetitiva. Esse azul aqui é a montagem da estrutura pré-fabricada. Então, essa ferramenta aqui se chama planejamento e controle baseado em localização. Eu divido a obra em zonas de trabalho, é muito utilizada na filosofia Lean quando aplicada à construção civil. Tactile é um conceito que vem na produção Lean, na manufatura Lean. Então, por isso a gente dá um ritmo na obra, um ritmo de montagem, que a gente chama de tactile. Então, cada dia monta um módulo desse. E é uma operação repetitiva. A logística é repetitiva. E a fábrica ela se organiza para produzir nesse ritmo. Tá? Esse é um dos grandes desafios da produção industrializada. Como é que você sincronizar a obra com a fábrica? Né? Então, tem que ter um plano desse tipo que é mandado para a fábrica, aliás, acordado com a fábrica tem que ter capacidade, e depois de iniciar a produção, a fábrica e a obra vão estar sempre em contato para conseguir manter esse ritmo. Aqui um outro exemplo de modularidade está muito ligado à industrialização aberta. Né? É uma empresa dos Estados Unidos que produz essa junção. E alguns outros componentes, que são componentes estruturais de alta precisão. Esse componente estrutural permite montar uma estrutura metálica muito rapidamente. Tá? Outra vantagem, eles podem usar pilares, vigas e outros elementos metálicos de qualquer empresa que faz estrutura metálica convencional. Então, a junção é um elemento especial, é um elemento que demanda, tá, uma qualidade, uma precisão dimensional muito grande. Os outros componentes a gente consegue adaptar. Bom, benefícios, né? Então aumenta a eficiência, reduz o prazo, né? A gente consegue fazer o projeto mais rápido, porque a gente já tem módulos prontos, né? A gente consegue ter pequenos estoques de produtos que são repetitivos, porque apesar de ter customização, alguns produtos são padronizados. Nós, lá na ponta, a gente consegue customizar os produtos, deixar os clientes mais satisfeitos. Né? Reduzir risco, né? Porque a gente reduz quando se trabalha com modularidade de tratamento de experimentos, eu posso ter vários fornecedores em várias regiões. Então, isso é algo também importante. E reduz a complexidade, né? A gente não tem que comprar milhares de materiais, a gente tem que comprar algumas dezenas de módulos. Né? Então, é muito mais fácil ser um montador de módulos, de dezenas de módulos,
são a construtora que tem que assentar milhares de produtos. Uma obra normalmente tem assim 8.000, 15.000 produtos diferentes. É muito difícil de gerenciar. E com a evolução tecnológica das edificações, normas de desempenho, outras coisas mais, que é uma norma importantíssima, né, aumenta muito o nível de performance. Bom, e a filosofia ali, ela tem muito a ver com todas essas mudanças. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas vários daqueles conceitos que eu falei, né? Produto customizado, modularidade, sistemas digitais, têm muitas conexões com conceitos Lean. Eu vou mostrar rapidamente algumas obras que usaram a filosofia Lean, né, associado a esse conceito. Esse aqui é um prédio universitário lá em Porto Alegre. Esse prédio tem uma estrutura pré-fabricada, de concreto, que foi produzido pela Cassol, que é um fabricante importante lá no Sul. A fábrica da Cassol em Curitiba e a obra em Porto Alegre. A distância, eu acho que são 700 quilômetros, alguma coisa assim. Então não é um lugar muito perto. Então o que a gente fez? O modelo BIM da estrutura, componentes, uma nomenclatura padronizada que permita a manipulação dessa informação, aquela ideia da intercambiabilidade, um modelo 4D da obra, para definir como é que a estrutura vai ser montada. Tá? Então, essa obra tinha duas frentes de montagem da estrutura em paralelo, duas gruas sendo utilizadas. E tinha algo que era muito importante, que era como é que a obra se comunicava com a fábrica. Tá? Então, a obra mandou um plano de longo prazo para a fábrica, a fábrica se preparou, olha, vou ter uma produção de tantos metros cúbicos por semana. Só que era uma obra muito complicada, vocês podem ver aqui, tinha muita escavação, fundações, muros de contenção, tudo sendo executado ao mesmo tempo. Então havia muitas mudanças na obra. Então, se a fábrica ficasse mandando os componentes, segundo aquela sequência inicial, ia começar a integrar componentes na obra, ia ser um problema porque essa obra não tinha espaço. Então, o que se fez? Se criou pontos de confirmação. Então, 15 dias antes, a obra confirmava para a fábrica o que eu precisava dentro de 15 dias, e 2 dias antes confirmava a entrega. Esse é um conceito muito importante, que é produção puxada. A obra puxa a fábrica na produção de componentes, e a fábrica puxa o projeto detalhado. Os resultados foram incríveis, sim, sem nenhuma mudança de tecnologia. Mas só para dar uma ideia para vocês, lá no início da obra, tinha planejado 172 cargas, foram montadas 36. Por quê? Porque as cargas não tinham as peças que a obra precisava. Produtividade, 18. Na etapa 3, quando a gente implementou o sistema puxado, 286 era a previsão, foram montados 229. Ou seja, 95% das cargas foram montadas e a produtividade aumentou para 39 peças por dia, mais do que duplicou. Não é porque o equipamento montou mais rápido, o equipamento ficava menos tempo parado, porque tinha as peças certas na hora certa. Então, uma obra super bem sucedida. Isso que a gente precisa para trabalho de consumo centralizado. Porque um sistema de gestão que permita essa integração entre. Aqui estou falando de uma fábrica e uma obra, mas essa fábrica atende várias obras. Se eu tiver uma empresa de construção modular, provavelmente vou ter várias fábricas atendendo a várias obras. Como é que a gente vai fazer essa gestão integrada? Tem que ter alguns conceitos de gestão bastante inovadores também. Senão não vai dar certo.
Como a construção modular está crescendo muito no mundo, né, estão surgindo empresas por toda parte, inclusive aqui no Brasil, mas o índice de empresas que vão à falência é muito grande, porque eles não se preparam em termos de gestão. Nós estamos quase no final aqui. Aqui é um exemplo, é uma obra da Visa, né? Então aqui é um exemplo de uma obra super complexa, um presídio lá no Rio Grande do Sul. Então tem uma parte que é modular, tem uma parte que é modular, tem uma parte que é feita primeiro, depois tem uma demolição, né? Enfim, mas foi muito importante fazer esse planejamento baseado na projeção. Então, as zonas de trabalho, né, aqui é uma modelagem 4D e aqui é a fábrica da Visa, vocês podem ver os nomes. Então, esse tipo de planejamento que define ritmo, mesmo para módulos que não são idênticos, é extremamente importante. Aqui algumas ferramentas de controle, né? Diferente daquelas ferramentas tradicionais, né? Gráfico de avanço físico, caminho crítico, CPM, né? São ferramentas antigas, assim, muito inspiradas na produção em massa. Então a gente tem aqui gráfico de ritmo, variação do tempo de ciclo, aderência ao lote, aqui uma planilha de status da produção, né? Verde está pronto, vermelho ficou para trás, amarelo está sendo produzido. Então a gente enxerga em tempo real qual é o status de uma obra, de uma fábrica ou até mesmo um projeto. Qual a informação que eu preciso? É muito simples. Check-in, check-out. Tá? Se eu usar o Andon ali da Agilin, que é fabricado ali em Fortaleza, ou uma adaptação desse Andon, dependendo do tipo de produção, eu consigo fazer esse controle. É muito valiosa essa informação quando a gente trabalha também com obras convencionais, mas principalmente com obras de construção de expressão. Pessoal, e é simples, não é nada muito sofisticado. Uma empresa pequena e média pode usar essa ferramenta. Tá? Essa é a vantagem dessa nova abordagem. Uso de BIM, né? Muito importante, né? Então aqui tem várias práticas. O BIM para apoiar a colaboração. O BIM não é só um projeto 3D, o BIM permite visualizar, permite, por exemplo, se uma equipe de projeto resolvendo vários problemas antes de iniciar a obra. Isso é fundamental. Aqui é o BIM para BIM 4D, né? Para a gente visualizar como é que a obra vai ser executada. A gente pode usar isso para treinamento, a gente pode comparar diferentes planos de ataque. Isso na construção industrializada é muito importante. E aqui é BIM para controle, né? Então, controlo quem está pronto, quem não está pronto, quem está com problema de qualidade, eu consigo ter uma visão dela. Bom, para fechar, né, como o evento é sobre sustentabilidade, né? O Elson, quando me convidou, disse: é sobre sustentabilidade. Eu digo: trabalho com gestão. Não, mas fala alguma coisa de sustentabilidade. E, na verdade, essa me inspirou aquela nossa conversa, né? Eu tive que fazer uma apresentação para uma empresa, né, sobre problemas e oportunidades, né? A primeira coisa que eu pensei assim: o que a construção modular, a construção industrializada, a indústria 4.0 pode contribuir para a sustentabilidade? Aí eu fiz aquela coluna do meio ali, tá? Reduz resíduos, tá? Reduz material particulado e ruído. Tá? Material particulado é um problema muito grave na construção, causa muitas doenças, incomoda vizinhos, assim como o ruído. Menor consumo de energia, né? Então a gente pode usar na obra formas eficientes de transportar componentes, embora na construção modular tem problema do transporte da fábrica para a obra, né? A gente gasta muito menos energia no canteiro de obras desde que seja bem planejado. Na construção modular, a gente tem a oportunidade de usar materiais com menor impacto ambiental, né? A gente pode escolher, não necessariamente tem menor impacto ambiental, mas a gente tem a opção de colocar materiais com menor impacto ambiental.
oportunidade de reaproveitar componentes. Tá? Como eu já falei para vocês, no Japão tem empresas que reciclam casas, compram de volta a casa do cliente, reaproveitam alguns componentes, reciclam o resto e põe no mesmo terreno uma outra casa. A CNC Lafayette, há pouco tempo, comprou de volta uma escola. Eles tinham vendido uma escola, 15 anos depois compraram de volta, fizeram uma proposta para repor esse produto, mas eles vão usar alguns dos componentes que estavam naquela escola. Então foi a primeira coisa que eu pensei, assim, né? Mas eu estive visitando uma empresa e eu comecei a ver outras coisas, né? Sustentabilidade social, né? Então, o que acontece com a construção modular? Não obrigatoriamente, né? Mas a gente tem muito melhor condição de melhorar as condições de trabalho. Eliminar risco de acidentes. Então, não tem nada mais ruim, perigoso, que fazer um reboco no 18º andar de um edifício. Tá? É um trabalho muito ruim. A construção civil agora, em algumas regiões do país, está passando por escassez de mão de obra. As pessoas não querem mais trabalhar na construção civil. Tá? Porque é um trabalho ruim. Oportunidade de envolver cadeia de suprimentos. Né? Então, é uma possibilidade de capilarizar a produção. Eu posso ter vários pequenos fornecedores de componentes, de kits, que poderiam fazer parte da cadeia de suprimentos, né? Empresas de tecnologias digitais. Né? E a construção modular associada à customização em massa permite que a gente considere a diversidade de requisitos dos clientes. Isso também é sustentabilidade, né? É atender, respeitar a diversidade de requisitos, diversidade de estilo de vida, de cultura que existe na população. E a gente pode passar ali para a sustentabilidade econômica, né? Então a gente pode ter uma redução de custos se a gente conseguir efetivamente usar o conceito de modularidade, né? Redução de alguns componentes, a gente aumenta a velocidade de entrega, né? Então tem redução de custos indiretos, tá? Isso é muito importante. A construção civil tradicional ela é muito demorada, isso aumenta muito o custo das obras, tá? É algo que é super importante. Melhoria da qualidade, ambiente controlado, menos retrabalho, né? Isso também tem impacto no custo. E essa maior integração da cadeia de suprimentos também acaba, né, pode contribuir para uma redução global de custos. Por que eu estou destacando essa sustentabilidade econômica, social, né? Temos que reconhecer que estamos numa crise ambiental, climática muito grande, certamente a sustentabilidade ambiental é a prioridade, mas a sustentabilidade econômica e social, elas sustentam a sustentabilidade ambiental. Se as três vierem juntas, é muito mais fácil de nós alcançarmos a sustentabilidade ambiental. Né? Então, é uma discussão assim, que essas empresas de construção modular estão tendo, né? Tem algumas análises, né? A gente está falando em indústria 5.0, que é a 4.0 mais sustentabilidade, mais resiliência e mais um outro fator lá que se chama Human Centrality, né? Enfim, eu acho que essa talvez seja uma mensagem um pouco otimista que eu estou trazendo aqui para vocês, né? A indústria tem tantos problemas políticos, econômicos, ambientais, mas a gente tem que olhar para frente, né? E esse olhar para frente traz muitas oportunidades para vocês, a gente vai entrar no mercado daqui a pouco, que precisam olhar para essas tendências, para essas mudanças. Algumas estão acontecendo, outras vão demorar tempo, né? Mas vocês têm que preparar para essas mudanças. De novo, né? Falta mão de obra, falta bons engenheiros. Eu estive agora no evento lá de São Paulo, um evento enorme de construção civil, falei com vários empresários, todo mundo reclama, não consigo engenheiro qualificado. O que engenheiro qualificado tem que entender? O que tem que saber? Né?
algumas dessas coisas que a gente viu aqui, conceitos de gestão, saber usar tecnologias digitais, né? Ter conceitos de industrialização, sustentabilidade, né? E outras coisas mais. Né? Então a gente tem que olhar para essas tendências para saber o que é importante. Então era isso, mais uma vez, a Elsa, obrigado pelo convite, que faz vários anos, finalmente. Perguntas? Boa tarde, professor. Eu tenho uma pergunta a respeito. Primeiramente, eu queria começar parabenizando o senhor pela palestra tão elucidativa, tantos tópicos que, para nós da engenharia civil, são tão importantes, mas muitas vezes a gente não tem um contato tão a fundo quanto provavelmente deveríamos no nosso curso. Né? Na parte de gestão que o senhor estava falando para a gente, o senhor falou um pouquinho sobre Big Data, Machine Learning, essas coisas. E são tópicos que a gente vê presente no nosso dia a dia, de pequenos a grandes eventos. Né? Um exemplo prático é quando a gente entra no site, Amazon, Americanas, alguma coisa assim, e ele pede permissão para a gente aceitar os cookies para utilizar o site. E para nós, usuários finais, a gente não tem noção de como que aquele sistema ele consegue aprender tão rápido o que eu quero, de forma que me oferece o que eu quero apenas com um simples clique. Eu queria saber do senhor, se o senhor poderia explicar um pouquinho como que funciona essa parte do machine learning, essas coisas, e apenas com o nosso clicado cookie ele já sabe o que eu quero, o que eu vou querer, passa a me recomendar produtos assim, tão específicos que muitas vezes nem eu mesmo sei que eu teria interesse naquele, o site já está lá, eu tenho a impressão que tem muitos jovens aqui na sala, né? Talvez tenham melhores condições de responder do que eu. Eu não sou especialista em machine learning. Eu sei mais ou menos como tu, qual é o papel do cookie, mas eu não conheço muito, digamos, as especificidades. O que eu posso dizer sobre inteligência artificial? Então, machine learning e outras tecnologias faz parte de uma família de tecnologias que a gente chama de inteligência artificial, que tem avançado muito nos últimos anos, tem todo um debate sobre isso. Né? O que eu posso dizer? Há espaço nisso tudo que eu estou falando para usar algumas dessas tecnologias. Tá? Tem várias oportunidades. Né? Por exemplo, né, reconhecimento de imagens é algo que passou a ser importante. Né? Eu tenho uma aluna de doutorado que desenvolveu um aplicativo para fazer reclamação de cliente. Tá? Então ele entra no aplicativo e o aplicativo ele permite que a pessoa entre num menu, né, e evite alguns problemas da linguagem natural. E o sistema vai sugerindo palavras para a pessoa descrever a sua reclamação. É super importante porque isso tem um impacto muito grande na qualidade. Tá? Existem muitas aplicações de inteligência artificial também para trabalhar os dados, né? Porque um sistema desse tipo, né, gera muitos dados. Eu vou ter muitos sensores, muitas coletas de dados, check-in, check-out, controle eletrônico de qualidade, tem um robô que pode fazer algumas inspeções de qualidade. Então isso gera uma quantidade muito grande de dados, o que seriam desperdiçados se a gente não conseguisse fazer uma boa análise. Tá? Então, peço desculpas, eu não tenho condições de responder a tua pergunta, mas tentando conectar essa questão da inteligência artificial a esse novo paradigma é o que eu poderia colocar. Okay? Mais alguma pergunta? Pronto, então vamos prosseguir com o encerramento do evento, mas antes a gente vai fazer o sorteio.
Agradecer ao professor Carlos Formoso, muito obrigado pela vinda. Contribuiu muito, eu sei que sempre contribui. Foi muito participado. Conheci o professor, tenho visto várias palestras em cursos nacionais, do INTAC, né? Da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Tem o INTAC, que é um encontro que eu falo muito para eles nas aulas. Tem outros eventos, tem um evento que eu encontrei também no Congresso Brasileiro de Construção de Edifícios de uma Pessoa, né? Também tivemos. E agora a satisfação da gente ter o professor Formoso como professor Normando Perazzo, como professor Humberto Júnior, e o professor Barros Neto, que são pessoas que a gente prima muito e tem uma grande satisfação de tê-los aqui entre nós, trazendo essa palavra que a gente sabe que a sabedoria e o conhecimento científico é o que ajuda vocês a pensar e definir o futuro de cada um na área profissional. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.